A estudar a palavra, a gente começa a ler a palavra. Esses textos nós já lemos ele hoje, né? Nós já lemos Romanos 6:23, nós já lemos os outros textos que iremos ler também, Romanos 10:13 e Romanos 9:28. E eu pensava, lendo esses textos, a respeito das minhas necessidades. Nós temos algumas coisas que precisamos, mas nós temos algo que nós necessitamos profundamente. Eu não estou falando apenas de algo que eu quero, ou que eu desejo, mas o que eu preciso verdadeiramente. Se alguém te fizesse uma pergunta agora, olha, o que é que realmente você precisa? Qual é a tua maior necessidade? Qual seria a sua resposta de imediato? Alguns talvez poderiam dizer, não, eu queria muito que o meu marido abandonasse a bebida, essa é a minha maior necessidade. Outra pessoa poderia dizer, não, a minha maior necessidade é porque eu queria muito que os meus filhos voltassem de repente para casa. Outra pessoa poderia dizer, olha, a minha grande necessidade mesmo é porque eu tenho uma doença, e essa doença realmente ela é uma doença muito ruim, e a minha maior necessidade é ser curado dessa doença. Ou talvez alguém pudesse dizer, não, a minha maior necessidade é porque eu sou muito liso, eu preciso de dinheiro, então minha maior necessidade é dinheiro. Mas quando eu falo isso, eu acho que vem uma outra pergunta. E se eu tivesse tudo isso, que eu acho que é necessário para a minha vida, o que é que seria diferente? Eu seria alguém de repente que meu familiar não bebesse, de repente seria muito bom porque eu poderia comprar alguma coisa, ou talvez seria muito bom porque eu estaria livre dessa doença. Mas eu queria dizer a você que isso não é as nossas grandes necessidades. Isso são coisas até importantes para a gente. Mas mesmo se você for alguém que não beba, mesmo se você for alguém que não fume, mesmo você sendo alguém que não está doente, mesmo você sendo alguém que tem dinheiro, se você não andar com Jesus, você continua perdido e condenado. Logo, a nossa maior necessidade é andar com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, caminhar com Ele, saber que Ele está ao nosso lado, mesmo se eu estiver doente, mesmo se eu estiver sem dinheiro, eu saber que Cristo está ao meu redor, e Ele está cuidando de mim, e Ele me conduzirá a um lugar melhor. Então a nossa grande necessidade, a grande necessidade da humanidade, não é dinheiro, não são as políticas públicas, não é questão de senso, não é questão simplesmente de moral, é a falta de Deus. E essa falta de Deus tem levado essas pessoas à perdição e ao engano. E ainda mais, Romanos capítulo 6, verso 23, o texto que nós vamos ler, ele diz para nós, um versículo muito conhecido da Bíblia, extremamente importante, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse versículo ele declara algo maravilhoso, porque ele declara as consequências do pecado, mas ele declara também a grande providência de salvação em Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos morrendo mais ainda, e essa morte não é apenas uma morte física. Por exemplo, Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem do fruto da árvore do jardim, eles morreriam. Eles comem, e o que é que acontece com eles a partir dali? Eles não morrem instantaneamente, mas eles perdem o direito de andar com Deus. Então a pior morte que é da existência humana não é simplesmente falecer, mas é falecer sem Deus, é falecer distante dele. Nós dizemos que existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é quando eu paro de respirar, é quando meu coração para de bater. Existe a morte espiritual,
que é quando a pessoa, por conta do seu pecado, ele está morto em seus delitos e pecados, como a Bíblia diz, ele está afastado de Deus, e existe o que nós entendemos de morte eterna. Qual é o grande problema? O grande problema é se eu morrer fisicamente e eu estiver morto espiritualmente, porque eu morrerei ou estarei eternamente na condenação. Mas aí ele diz, no mesmo texto que ele diz que a consequência do pecado é a morte, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte é consequência do pecado, mas logo Deus providenciou a salvação e ela é de graça. Ela não foi de graça, mas ela é gratuita para cada um de nós. Por que ela não foi? Porque um preço precisou ser pago. Alguém precisou morrer em nosso lugar. Alguém precisou pagar o preço dos nossos pecados. Alguém precisou pagar esse retorno a um relacionamento com Deus, que era impossível. E isso foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Então, por isso era necessário ser Jesus. Por isso não foi um anjo que morreu por nós. Por isso não foi um profeta que morreu. Não foi Moisés, nem João, nem outro qualquer. Precisou ser Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho. O caminho para onde? Um caminho para voltar a se relacionar com Deus. Ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é algo que ganharemos posteriormente, nós já vivemos essa vida eterna, porque nós já conseguimos se relacionar novamente com Deus. A eternidade vai ser, com certeza, algo de consequência. Por isso, meu amado irmão, Deus nos ama tanto, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus, ele morreu na cruz para pagar a pena pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser perdoados e voltar ao relacionamento com Deus. Por isso é tão importante em nossas vidas, dedicarmos tempo para se relacionar com Deus. Porque se Jesus morreu por isso, então isso é muito importante. Ninguém morre por algo que não é importante. Se Jesus morreu para que a gente se voltasse a se relacionar com Deus, se Jesus morreu, inclusive, para que a gente pudesse viver eternamente com Deus, é porque isso é muito importante e precioso. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa buscar isso, se relacionar com Deus. Jesus pagou um alto preço para que a gente pudesse voltar a ter acesso e se relacionar profundamente com Deus. Porque a salvação é um dom gratuito. Nós não podemos merecer ou comprá-la. Ela é um presente de Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E crer não é apenas acreditar. Crer é entender o valor do outro. Tem muita gente aí que até acredita na existência de Jesus, mas ele não crê em Jesus porque ele não entregou ainda a sua vida a Cristo. E aquele que crê em Cristo verdadeiramente não vive sem Ele. Não vai sentir mais sabor por essa vida, não vai mais sentir prazer por essa vida. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós recebemos a vida eterna e recebemos novamente o direito de andar com Deus. A Bíblia fala que antes do pecado, Deus descia e Ele andava com Adão e com Eva, lá no paraíso. Mas quando eles pecam, eles perdem o direito de andar com Deus. E naquele mesmo momento, Deus promete que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nasceria um que iria de novo nos levar a se encontrar com Deus. E foi isso que Cristo fez. Cristo, ele vem há mais de 2.000 anos atrás, se torna a existir nessa terra através do ventre de uma mulher. E ele aí começa seu ministério aos 30 anos de idade. E aí ele agora vai levar a gente a quê? A novamente entender a possibilidade de se relacionar com Deus.
E o mais extraordinário é que quando Cristo morre, a Bíblia nos conta que houve um grande tremor de terra naquela cidade. E o templo se tremeu todo. E no templo existia uma grande cortina, um grande véu, que separava o lugar do culto do Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele pano, aquela cortina, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Agora eu não precisava mais de alguém para ir conversar com Deus e dizer os meus pecados e pedir perdão por mim. Cristo agora estava me dando a condição, o direito de poder chegar na presença de Deus e dizer: Deus me perdoa, Deus me ajuda, Deus me dá força, Deus me escuta. Por isso é tão maravilhoso esse relacionamento com Deus. Por isso que só o pecado pode nos tirar esse relacionamento. Só nós mesmos cometendo erros. Por isso o que fica claro nesse texto é que o pecado ele tem consequências terríveis. Ele nos afasta de Deus e nos leva à morte. Por isso, muito cuidado. Você que está aqui na igreja, você que está em casa nos assistindo, muito cuidado com o pecado. O pecado ele não vem como algo ruim. Ele vem transvestido de algo bom. E aí a gente se enfeitiça por ele, a gente começa a se dedicar a ele, seja qual for o tipo de pecado, mas daqui a pouco ele vai nos levar a se afastar de Deus. E ele vai nos levar à morte. Inicialmente uma morte espiritual, posteriormente uma morte física e eterna. Eu tenho conversado com as pessoas. E eu coloquei um vídeo no grupo da igreja essa semana de pessoas que não eram cristãs, mas que estavam nos alertando o perigo dessa tecnologia. O quanto ela tem nos distraído, o quanto ela tem nos afastado um do outro e, consequentemente, nos afastado de Deus. Porque se nós perdemos tempo com o outro, será que nós estamos dedicando o tempo necessário e importante para com Deus? E aí a gente precisa entender bem, meus queridos irmãos, o quanto isso tem nos afastado. O quanto muitas vezes o celular, as redes sociais, ou qualquer outra coisa que a gente coloca no lugar para ocupar o nosso tempo, e aí com isso nós fazemos o quê? Nos afastamos mais ainda da presença de Deus. Nós deixamos de ter um momento especial. Hoje à tarde nós conversávamos como o tempo foi precioso e como o tempo foi demorado. Nós saímos aqui às 10 da manhã, chegamos lá aproximadamente 10h30, 10h40, e a gente olhava no relógio, ainda era 12h30. Depois a gente orava, ainda dava 1 hora. O tempo parece que passou mais devagar, não. O tempo foi melhor aproveitado. A gente não estava se distraindo, a gente estava aproveitando o tempo. Você já parou para pensar hoje que as pessoas nem banho mais tomam direito? Tem muita gente que vai para o banheiro e dentro do banheiro deixa o celular ligado, porque ele não tem nenhum prazer do que é um banho. Às vezes a gente vai almoçar, em vez de você se alimentar bem, mastigar bem a comida, conversar com seus parentes, você está ali com o celular, escutando uma coisa. O que é que a gente está fazendo com isso, meu amado irmão? Nós estamos desperdiçando tempo com pessoas importantes. E gastando esse tempo com pessoas que a gente nem conhece. Como eu queria hoje ter um tempo para conversar com minha mãe, mas ela não está mais comigo. O tempo que eu tive, talvez eu não aproveitei da melhor forma, porque eu estava distraído com outra coisa. Imagina com Deus, meu irmão. Mas eu vou voltar a conversar com ela de novo. Quando eu estiver lá no céu, eu vou aproveitar esse tempo, porque eu vou ter a eternidade para a gente conversar bastante. Meus amados irmãos, esse texto também deixa claro que a salvação é um dom gratuito de Deus. Nós não merecemos e não temos como comprá-lo. Então, a única possibilidade de ser salvo é entregar a sua vida a Jesus.
é caminhar com Ele. Então, se você já fez isso, continua firme nessa caminhada. Não se perca de forma nenhuma. O texto deixa claro que Jesus Cristo, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós recebemos a vida eterna e nós voltamos a se relacionar com Deus. Então já é maravilhoso ser salvo. Mas além de ser salvo, Ele perdoa nossos pecados e Ele nos volta à comunhão com Deus. E aí eu deixo uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você orou e você ouviu Deus? Quanto tempo faz que você parou para ler a palavra e você ouviu Deus? Porque é uma sensação muito especial. Só sabe quem vive. Ouvir Deus é maravilhoso. Quando você está de repente com alguma angústia, com algum problema, com alguma preocupação, e você vai ler a palavra, e você vai orar, e você sente profundamente que aquilo que está vindo no teu coração é a voz de Deus. Como é bom andar com Deus. Romanos capítulo 10, verso 13, texto que nós lemos também aí na nossa leitura bíblica. A Bíblia diz, em um versículo também maravilhoso da palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. O que é que eu preciso para ser salvo? O que é que eu preciso para voltar a esse relacionamento com Deus? Invocar o nome do Senhor, pedir socorro a Deus, clamar a Ele, dizer: Cristo me salva, Cristo me ajuda a andar com o Pai. Faça isso. Às vezes a gente acha que precisa de alguma penitência, às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa extraordinária nossa. Não, é muito simples. É muito simples. É parar um pouco e dizer: Deus, eu quero te ouvir. Jesus, eu quero andar contigo. Pai, eu quero as tuas palavras no meu coração. Hebreus capítulo 9, no verso 28, tem uma passagem poderosa sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, mas Ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Esse, para mim, meu amado irmão, é um texto que tem tudo a ver com o momento que a gente vai estar vivendo hoje, que é a ceia do Senhor. Cristo, Ele veio. Entendam o processo. Pelo nosso pecado, nós consequentemente morreremos. Mas Cristo vem como solução de Deus para pagar os nossos pecados, morrer na cruz, para nos perdoar e para nos dar esse acesso de conversa com Deus, de relacionamento com Deus. E aí, Ele virá uma outra vez. Mas Ele não virá mais agora para perdoar os pecados, mas agora para buscar aqueles que esperam a sua volta. Aqueles que estão preparados. E certa vez Ele fala para os discípulos, quando os discípulos perguntam: mas Senhor, quando é a hora? Quando é que o Senhor vem? Quais são os sinais? Jesus, Ele diz alguns sinais. Olha, vai ter guerra, rumores de guerra, filhos contra pai, pais contra filhos. Mas Ele diz uma coisa interessante. Ele diz: olha, pensa que um homem muito rico foi para um casamento. Quando ele voltar para casa, o que é que os seus servos estarão fazendo? Vão estar às portas esperando. Por quê? Porque eles não sabiam nem o dia, nem a hora. Aí Jesus diz: não façam da mesma forma. Vigiem. Vigiem. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem virá. Nós não sabemos.
Pode ser hoje. Mas Ele vai vir buscar aqueles que estão andando com Deus. Aqueles que estão dedicando tempo para conversar com Deus. Aqueles que têm realmente buscado a palavra de Deus como orientação para a sua vida. Aqueles que têm realmente deixado muitas vezes outras coisas e entendido que a nossa maior necessidade não está nos problemas que vivemos, nas lutas que temos, mas está na necessidade que temos de andar com Deus. Por isso eu queria que você pudesse orar comigo nessa noite e dizer: Senhor, eu quero andar com o Senhor. E se tem alguma coisa que te atrapalha nessa caminhada, se de repente você está com alguma coisa que tem atrapalhado esse teu relacionamento com Deus, talvez possa ser, eu estou usando como exemplo o celular, porque a quantidade de pessoas que chegam para mim dizendo como está difícil lidar com o celular tem atrapalhado o seu casamento, o celular tem atrapalhado o seu relacionamento com os pais têm reclamado que esse celular tem reclamado, mas o celular não é o grande problema. O grande problema é que a gente parou de se importar com as pessoas. E a gente deixa crescer em nosso coração um egoísmo, onde é o prazer parece que só nós devemos ter. Ou talvez o seu problema de relacionamento com Deus seja outra coisa, seja talvez até um pecado. O que eu convido a você nessa noite é clamar a Deus. Clame a Jesus. Clame e Ele vai te salvar. Talvez salvar até de você mesmo. Talvez Ele me salve até de mim mesmo. Mas de algo que está me atrapalhando a se relacionar com Deus. Vamos orar? Pai, nesse momento, Deus, eu me coloco aqui às Tuas mãos. O Senhor me conhece, o Senhor sabe, Deus, quão falho eu sou. O Senhor sabe, Deus, como eu preciso da Tua palavra, como eu preciso orar, como eu preciso ter um tempo agradável e maravilhoso com o Senhor, na leitura e na oração da Tua palavra, como eu preciso estar conversando com os irmãos, como eu preciso participar dos pequenos grupos, como é bom, Deus, estar na Tua presença, saber que o Senhor está nos ouvindo, falando aos nossos corações. Como é bom quando eu estou preocupado, angustiado, muitas vezes perturbado com alguma coisa, e eu me envolvo com a Tua palavra, eu vou para o pequeno grupo dos homens, eu venho para o culto, eu oro em casa, eu leio a Tua palavra, e eu escuto a Tua voz. E como ela é clara comigo, como ela é clara quando diz que me ama, como ela é clara como diz quando eu sou importante, quando ela é clara quando diz que eu preciso mudar, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que eu preciso ser transformado, que eu preciso dar mais tempo para o Senhor, que eu preciso fazer mais a Tua vontade, que eu preciso estar mais envolvido com a Tua obra. Como é claro. Me ajuda, Deus, a obedecer. Me ajuda, Deus, a andar na Tua presença. Me ajuda a Te buscar todos os dias. Todos os dias. A Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que medita na Tua palavra de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, que a sua folha não murcha, e que tudo que ele fizer vai dar certo. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Eu sei que aqui, Deus, homens e mulheres, quer ser essa pessoa que te busca em primeiro lugar na sua vida, que coloca o Senhor no centro da sua vida, que se relaciona profundamente com o Senhor. É assim, meu Pai, que nós queremos ser. Nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor. E para isso nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.